Em um jogo movimentado e cheio de polêmicas, Vasco e Flamengo não saíram do 0 a 0 e a decisão da vaga para a final do Carioca continua em aberto. Flamengo e Vasco levaram mais de 24 mil pessoas ao Maracanã para ver um dos clássicos de maior rivalidade do Brasil. Não foi preciso muito tempo para comprovar isso. Logo no começo do jogo, essa entrada de Jonas em Gilberto provocou a primeira confusão da partida. O meio-campo do Flamengo levou um amarelo e foi substituído logo depois. Mas o clássico não viveu só de polêmica. Marcelo Cirino, do Flamengo, vice-artilheiro do campeonato, desperdiçou duas grandes chances. Luan, do Vasco, parou no goleiro Paulo Victor. No segundo tempo, o roteiro parecia repetido. Aos 4 minutos, o Wallace acertou um chute no adversário e deixou os vascaínos irados. O resultado foi o mesmo do primeiro tempo, cartão amarelo para ele. O jogo ficou morno e aí foram as torcidas que assumiram a responsabilidade pelo show, junto com o goleiro Paulo Victor, que fechou o gol com mais 3 grandes defesas. E teve mais polêmica. Os flamenguistas pediram a expulsão de Luan por essa falta em Marcelo Cirino. No fim, foram 39 faltas, 9 cartões amarelos, mas nenhum gol. E muita reclamação. Com o empate, o Vasco completa 11 jogos sem derrotar o maior rival. E para chegar à grande final, vai ter que derrubar esse jejum. Afinal, outro empate na semana que vem dá a vaga ao Flamengo. O técnico Vanderlei Luxemburgo vai levar isso em consideração na hora de montar o time para o jogo decisivo. Vai ter um jogo no aspecto emocional, né? O Vasco entra no jogo desclassificado. O Flamengo entra classificado. Como é que isso vai transcorrer durante os 90 minutos é que nós vamos ver como é que vai acontecer. Bocage, boa tarde. Boa tarde. Jogo violento, tá ficando perigoso. Já tá ficando, não, há muito tempo é perigoso jogar futebol, né? Pois é, isso já se fala muito que é um dos esportes mais violentos, né? Tanto que os jogadores usam as proteções, a caneleira, essas mas no coisas rosto assim. não tem proteção, mas no proteção, rosto não no tem peito, proteção. Mas aí não essas tem jeito, faz parte do esporte, né? Cabe ao juiz. Mas não deveria cuidar. fazer, né, Bocage? O que falta? No jogo de ontem... A arbitragem tem que ser mais rígida? A arbitragem, talvez, a gente viu que houve problemas em vários jogos, né? Não só no Rio de Janeiro. A arbitragem precisa ter um cuidado maior. Mas no jogo de ontem, no caso do Flamengo e Vasco, o árbitro parecia que não estava enxergando direito, porque uma entrada como aquela do Jonas, ou ele estava com um cisco no olho, cílio postiço, alguma coisa do tipo, que não fez com que ele enxergasse que o jogador do Flamengo atingiu o rosto do jogador do Vasco, né? E a partir daquele momento que ele não expulsou o jogador do Flamengo por conta daquele lance, como é que ele ia expulsar o jogador por um empurrão, alguma coisa do tipo? Então ele teve de compensar ao longo do jogo, deixou os jogadores nervosos e aí a expulsão não pode acontecer. Não há reclamação que se faça a partir de um lance como aquele em que o árbitro não expulsou. Eu realmente acho que isso deveria mudar. Ficamos no Agora, 0 a 0. E a segunda partida? Então, ficamos no 0 a 0. Já entra em desvantagem. Domingo teremos o outro jogo, o Flamengo jogando pelo empate. Em tese, antes do jogo começar até, o Flamengo já era favorito por ter um time, em tese, melhor do que o do Vasco. E agora, com a vantagem do empate, isso pode fazer crescer. Mas como é um clássico, a gente não pode dizer que o Flamengo é favorito. Leva vantagem, mas daí a ser favorito vai a distância grande. O Bocage, o jogo do Fluminense-Botafogo, o Fluminense levou a melhor, né? É a outra semifinal, Fluminense-Botafogo, foi no sábado. O Botafogo entrou com a vantagem de 2 empates, mas agora ao perder o primeiro jogo com 2 gols do Fred, me pareceu o primeiro uma falha da defesa, o outro o zagueiro bobeou ao cometer um pênalti e o Fluminense conseguiu a vantagem de 2 gols. Sendo que no finalzinho, o Ilharão fez o gol e quase empatou, né? O que seria bem catastrófico para o Fluminense e para o Botafogo. A torcida do Botafogo já comemorou o fato de ter marcado um gol e precisar apenas da vitória por um gol para levar para os pênaltis, porque se o Botafogo vencer por um gol de diferença, vai para os pênaltis. Por 2 gols, o Botafogo se classifica. Então está em aberto. Vantagem do Fluminense agora, que pode jogar pelo empate, pode até perder por um gol que ainda vai assim para os pênaltis, né? Mas o Fluminense efetivamente leva uma pequena vantagem aí contra o Botafogo. Foi um jogo bem parelho. No início do campeonato, a mesma situação de Flamengo e Vasco, o Fluminense entrou com vantagem por ter um time melhor, mas ao longo do campeonato o Botafogo teve um desempenho bem melhor, tanto que foi o campeão da Taça Guanabara. O Fluminense entrou na vitória sobre Madureira na última rodada. Está em aberto ainda essa decisão. Vamos ver então. Obrigada, Bocage. Obrigado.